Você pode até pensar que está sozinho quando sai de casa, mas há olhos atentos te observando. E eles têm penas. Número 1. A rede de vigilância alada. Você pode até pensar que está sozinho ao sair de casa, que está livre de olhares curiosos enquanto caminha pela rua ou vai até o mercado. Mas essa sensação de privacidade é uma ilusão. Existe uma rede de vigilância constantemente observando, registrando e analisando você. E o mais surpreendente é que ela não envolve satélites, câmeras de segurança ou o seu próprio celular. Ela está literalmente acima da sua cabeça, parada ali em silêncio, empoleirada nos fios elétricos. Os corvos. Essas aves estão sempre presentes onde os humanos estão. Em áreas urbanas, parques, estacionamentos, ruas movimentadas. Mas até mesmo em regiões mais isoladas como florestas e áreas de acampamento no meio do nada, se houver a presença humana, nem que seja uma fogueira acesa ou uma barraca montada, é bem provável que haja corvos por perto, e não estão lá por acaso. Eles nos observam, nos estudam e, como descobriremos, falam sobre nós. Isso não é metáfora. Cientistas alimentaram um sistema de inteligência artificial com milhares de horas de sons de corvos gravados em diversos ambientes. O objetivo era simples: estudar suas vocalizações. O que eles descobriram, porém, mudou completamente nossa visão sobre essas aves. A expectativa era ouvir ruídos soltos e instintivos, sons que qualquer animal emite em resposta ao ambiente. Mas a IA ouviu algo que nenhum humano havia percebido antes. Não eram apenas gritos ou guinchos, era linguagem. Uma linguagem organizada. E o que ela dizia sobre nós era simplesmente assustador. Número 2. Sintaxe com penas. Inicialmente, os pesquisadores não estavam tentando descobrir uma língua secreta. Era apenas um experimento de categorização. A ideia era verificar se a inteligência artificial conseguiria identificar padrões sonoros distintos, separando, por exemplo, os chamados que indicavam "achei comida" daqueles que alertavam para perigo no céu. A IA teria que classificar os sons em categorias básicas. Nada além disso. Mas aí aconteceu algo totalmente inesperado. Em vez de simplesmente agrupar os sons por tema, o sistema começou a apresentar picos anormais de atividade. Os dados não faziam sentido para os cientistas humanos. A máquina não estava apenas separando sons. Ela estava reconhecendo padrões estruturais complexos demais para o cérebro de um pássaro comum. Ela estava identificando sintaxe. Na linguagem humana, a sintaxe é o conjunto de regras que determina como as palavras devem ser organizadas em uma frase para que ela tenha sentido. É a diferença entre dizer "o gato sentou no tapete" e "tapete nu o sentou o gato". Ambas têm as mesmas palavras, mas só uma transmite uma informação compreensível. Sempre presumimos que os sons dos animais fossem respostas emocionais simples. Um cachorro late porque está empolgado, um gato ronrona quando está confortável. Mas a inteligência artificial viu algo muito mais sofisticado nas vocalizações dos corvos. Ela identificou estrutura linguística, regras, organização, e isso muda tudo. Número 3. O corvo e o homem do chapéu vermelho. Enquanto mergulhava nos dados, a IA identificou algo ainda mais específico. Uma sequência sonora consistente, que se repetia sempre em determinada situação. Para facilitar, os cientistas apelidaram isso de sequência do chapéu vermelho. Tudo começou com um homem caminhando por um parque. Ele usava um boné vermelho. Durante sua passagem, um corvo emitiu um chamado. Aos nossos ouvidos, era apenas mais um som genérico de ave. Mas a IA percebeu que aquele som tinha características específicas, frequência, tom, ritmo e espaçamento, que o tornavam único. 3 dias depois, o mesmo homem voltou ao parque, novamente com o boné vermelho. O mesmo corvo fez exatamente o mesmo som. Até aí, nada tão incomum. Um cachorro também reconhece seu dono, afinal. Mas o que aconteceu depois fez os cientistas levantarem da cadeira. Uma semana mais tarde, outro corvo, um indivíduo totalmente diferente que nunca tinha visto aquele homem antes, fez exatamente o mesmo som quando ele passou. Isso não era apenas reconhecimento. Isso era transmissão de informação. O primeiro corvo não apenas notou o homem. Ele descreveu o homem para os outros usando um som específico, quase como um nome sonoro. Ele codificou um pacote de dados, uma etiqueta auditiva única, e compartilhou isso com o grupo. O mais impressionante é que, de acordo com os dados da IA,
Aquele som nunca foi usado para mais ninguém. Era um nome próprio. E aquele homem com seu boné vermelho havia sido oficialmente nomeado pelos corvos. Número 4. Planejamento nos galhos. A IA continuou investigando e os resultados ficaram ainda mais perturbadores. Ao analisar grandes blocos de dados, os pesquisadores notaram que muitos dos sons mais complexos não ocorriam durante um evento, como a chegada de comida ou a aparição de um predador, mas sim antes desses eventos. Ou seja, os corvos estavam fazendo reuniões. Eles se reuniam nas árvores, emitiam sequências específicas e elaboradas de sons, e depois os eventos aconteciam. A IA identificou isso como uma fase de planejamento. Eles estavam arquitetando ações antes de executá-las. Isso significa que os corvos não estavam apenas reagindo ao ambiente. Eles estavam elaborando estratégias. E sabe qual era o assunto mais comum nas conversas detectadas? Nós, os humanos. A análise mostrou que uma grande parte, talvez até a maior parte, da comunicação entre corvos gira em torno da nossa espécie. Somos, literalmente, os personagens principais do universo deles. E mais, os sons que nos identificam vêm acompanhados de marcadores emocionais. A IA reconheceu diferentes cargas emocionais atreladas a diferentes humanos. Alguns sons eram neutros, mas muitos tinham conotações negativas. Havia distinções claras entre um humano com comida e um humano com bastão. Eles não apenas sabem que somos diferentes entre nós, eles avaliam cada um de nós. Número 5. O dossiê Corvo sobre você. Durante séculos, os humanos olharam para os corvos e viram apenas criaturas oportunistas, comedores de lixo, pragas urbanas, aves feias e barulhentas. Jogamos pedras neles. Espantamos com palmas ou vassouras. Nunca imaginamos que eles estivessem, na verdade, nos observando atentamente. Enquanto acreditávamos ser superiores, eles estavam tomando nota de tudo, registrando comportamentos, reconhecendo padrões, discutindo entre si. Agora que conseguimos acessar, ainda que superficialmente, essa rede de informações, surge uma nova questão. E se eles não quiserem mais apenas conversar? E se decidirem agir? Se corvos são capazes de nomear humanos, será que também guardam histórias sobre esses humanos? A resposta, segundo a IA, é sim. Foram identificados padrões recorrentes ao longo de vários anos que não se limitam a um único bando. Esses padrões, sons específicos, sequências de alerta ou identificação, foram transmitidos de corvos mais velhos para os mais jovens. O que isso significa? Que sua reputação no mundo dos corvos pode ser mais antiga do que você imagina. Mais antiga que sua casa, mais antiga que seu carro. E se você os tratou mal em algum momento, talvez já tenha um histórico criminal no céu. O mais assustador: a inteligência artificial ainda está apenas no começo. Número 6. Um cérebro que engana o tamanho. Como um animal com um cérebro do tamanho de uma noz pode ter uma linguagem tão complexa? É que temos medido inteligência da forma errada há muito tempo. Acreditava-se que só o córtex cerebral, aquela parte enrugada do cérebro humano, era capaz de pensamento complexo. E como os pássaros não têm córtex, supunha-se que fossem limitados. Mas eles possuem algo diferente: o Pallium. Uma estrutura compacta, densa em neurônios, que funciona com altíssima eficiência. Na prática, o cérebro de um corvo é um supercomputador em miniatura. Proporcional ao seu peso, é tão poderoso quanto o de um chimpanzé. Por isso, cientistas o chamam de primatas emplumados. Número 7. Corvos engenheiros. O corvo da Nova Caledônia é considerado o Einstein entre as aves. Enquanto a maioria dos animais usa apenas garras ou o bico para se alimentar, esses corvos criam ferramentas. E não apenas pegam o que está à disposição, eles fabricam. Eles cortam folhas da planta pandanus em padrões de serra, criando ganchos perfeitos para extrair insetos de lugares profundos. Se uma ferramenta quebra, eles consertam. Se não há folhas, usam fios ou gravetos. E quando testados com desafios de física, como o famoso experimento de deslocamento de água, escolheram as pedras pesadas ao invés de isopor para elevar o nível do líquido e alcançar a comida. Ignoraram o que não funcionava. Entenderam o conceito de densidade. Resolveram um problema que uma criança humana demoraria muito mais tempo para entender. Número 8. Causa, efeito e manipulação.
Em testes mais avançados, corvos conseguiram entender mecanismos complexos. Usaram gravetos para acionar botões escondidos que liberavam comida. Criaram mapas mentais de como os dispositivos funcionavam. Eles entendem causa e efeito. E se eles têm capacidade para entender como funcionam objetos, por que não aprenderiam a entender e manipular os humanos? Eles estão estudando nosso mundo e decifrando suas leis físicas. Para eles, somos apenas mais uma peça do quebra-cabeça. Número 9. Cartazes de procurado no céu. Eles não apenas são inteligentes, eles têm memória e guardam rancor. E é aqui que a história fica pessoal. Se você acha que pode provocar um corvo e sair impune, está cometendo um erro gigantesco. Em 2006, um pesquisador chamado John Marsluff, da Universidade de Washington, quis testar se os corvos eram capazes de reconhecer rostos humanos. Mas, para não correr o risco de ser atacado pessoalmente, ele usou uma máscara de homem das cavernas, para ser mais exato, e saiu para capturar e marcar alguns corvos no campus. Ele não os machucava, apenas os anilhava para fins científicos. Mas os corvos odiaram. Gritaram, resistiram, foram soltos, mas não esqueceram. Quando Marsluff tirava a máscara e voltava à rotina, tudo normal. Ele também tinha uma máscara de controle, uma com o rosto do então vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney. Quando ele a usava, os corvos o ignoravam completamente. Mas bastava colocar de novo a máscara do homem das cavernas para o caos começar. Os corvos mergulhavam sobre ele, gritavam, o seguiam pelo campus. Tudo bem, você pode pensar. Eram só os 7 corvos que ele capturou. Mas aí vem a surpresa. Com o passar dos dias, esse número crescia, de 7 para 20, depois 40. Corvos que nunca tinham sido capturados. Corvos que nem sequer haviam nascido na época do experimento. Todos atacando a máscara. 5 anos depois, sim, 5 anos, Marsluff voltou a andar pelo campus com a mesma máscara. E os corvos ainda lembravam. Os originais já tinham morrido. Mas a nova geração sabia quem ele era. Número 10. O cartaz está nos detalhes. O que esse experimento provou foi assustador. Os corvos não apenas reconheceram um rosto, eles o descreveram. Compartilharam os detalhes visuais daquele rosto com outros corvos. Eles criaram, essencialmente, um cartaz de procurado no céu. Aquele estudo com o IA que mencionamos anteriormente reforça perfeitamente essa conclusão. Lembra da sequência do Chapéu Vermelho? Aquilo era a versão sonora do que Marsluff viu visualmente. Os corvos possuem um banco de dados de rostos humanos em seus cérebros coletivos. Eles analisam a distância entre seus olhos, o formato do nariz, o jeito como você anda, e conseguem diferenciar você do seu vizinho. Se você os alimenta e seu vizinho joga pedras, eles descem para te cumprimentar e voam para defecar no carro dele. Eles sabem quem é quem. Estão sempre atualizando esse banco de dados. E quando um humano marcado entra numa área, o alerta é imediato. A IA detectou um padrão de chamada que é basicamente uma transmissão. Alvo detectado, setor 4. Você pode trocar de roupa, mas seu rosto é seu identificador. E como eles compartilham essas informações, não adianta fugir. Você pode irritar um corvo na sua casa e, ao chegar ao trabalho a 10 quilômetros dali, já estar marcado. A rede deles é mais rápida que o seu deslocamento. Estamos vivendo em um panóptico, e os guardas têm asas. Número 11. Crime e castigo no ar. Se você já achou perturbador o reconhecimento facial dos corvos, espere até ouvir sobre a cultura deles. Porque é isso que estamos vendo. Não apenas biologia, mas uma sociedade. Uma sociedade com regras, leis e até funerais. Quando um corvo morre, os outros não simplesmente vão embora. Eles se reúnem. Se você já viu isso, sabe como é arrepiante. Um corvo encontra o corpo de outro e emite um chamado específico. Logo em seguida, silêncio. Dezenas de corvos pousam nas árvores ao redor. Eles não comem o corpo, não o atacam. Eles apenas observam. Cientistas achavam que isso era luto, e talvez seja. Mas a IA detectou algo ainda mais prático e inteligente. Esses encontros são investigações. Eles estão examinando o local da morte. Foi um gato? Um carro? Um humano armado? Eles estão coletando dados sobre a ameaça para distribuir aos vivos. Número 12. A Justiça das Penas. Durante essas reuniões, a IA captou sons de baixa frequência que parecem codificar a causa da morte. É como se escrevessem um obituário.
que também funciona como alerta de perigo. E tem mais. Os corvos têm um sistema de justiça. Pesquisadores já observaram verdadeiros tribunais de corvos. Um membro que rouba comida de um mais jovem ou quebra as regras sociais é cercado. Eles o gritam, bicam e às vezes até o expulsam do grupo. Eles impõem ordem social. E essa justiça também se aplica a nós. A IA detectou que os corvos conseguem diferenciar um humano segurando um bastão de um humano com uma arma. E mais, sabem distinguir um caçador que olha para o alto de um caminhante distraído que olha para o chão. Num momento impressionante da pesquisa, a IA identificou que o alarme para humano com arma era completamente diferente do som emitido para humano com guarda-chuva. Eles entendem a intenção do objeto. Se você sair com uma vassoura para varrer, eles ficam. Se sair com a mesma vassoura para agredi-los, eles somem antes mesmo de você levantar o braço. Eles estão lendo sua linguagem corporal melhor do que você lê a deles. Número 13. O mercado interespécies. E aí vem a parte mais maluca, os presentes. Se existe uma lista negra, também há uma lista de amigos. Pessoas que alimentam corvos regularmente já relataram receber presentes. Contas brilhantes, pedacinhos de vidro colorido até moedas. A IA identificou que os sons emitidos perto desses humanos são diferentes. Mais suaves, mais agudos, com padrões que lembram afeto. Eles estão literalmente te pagando. Eles entendem a ideia de troca. Comida por lealdade. Comida por proteção. Estão participando de uma economia interespécies. Essa complexidade social, funerais, tribunais, comércio, avaliação de ameaças, indica que eles não são apenas animais sobrevivendo no nosso mundo. Eles são uma civilização paralela, vivendo sobre a nossa, com suas próprias leis, sua própria história e seus próprios inimigos públicos. E agora, segundo a IA, eles passam boa parte do tempo discutindo em qual dessas categorias você se encaixa. Número 14. O idioma global dos corvos. Agora é hora de juntar as peças. E é aqui que as coisas entram no terreno da ficção científica. Falamos sobre como os corvos nos observam. Agora precisamos falar sobre como compartilham essas informações pelo mundo. A IA mapeou os sons dos corvos geograficamente e descobriu algo inacreditável. Corvos têm dialetos. Um corvo de Nova York soa diferente de um de Londres. Isso faz sentido. Mas aí a IA descobriu que certas palavras, como o alarme para gavião ou o sinal de fonte de comida, viajam por esses dialetos como memes virais. Um novo som pode surgir num subúrbio de Chicago. 6 meses depois, esse mesmo padrão vocal aparece em St. Louis. Ele salta de bando em bando, percorrendo centenas de quilômetros. É uma internet analógica. Eles estão transmitindo informações por todo o continente. Número 15. A nuvem dos corvos. Esse fenômeno significa que, se surgir uma nova ameaça, como um tipo específico de drone ou uma armadilha diferente, o conhecimento sobre isso pode se espalhar mais rápido do que o próprio objeto. Eles estão atualizando seu software em tempo real, aprendendo com as experiências de outros bandos, mesmo sem nunca terem se encontrado. Achávamos que só os humanos eram capazes de acumular conhecimento intergeracional. Escrevemos livros, criamos a internet. Mas os corvos têm uma tradição oral que funciona quase tão bem quanto a nossa. Eles não recomeçam do zero a cada geração. Eles constroem sobre os ombros dos corvos que vieram antes. Número 16. A mudança inesperada. Mas aí vem a parte mais inquietante de toda essa história. No final do estudo com a inteligência artificial, os pesquisadores notaram algo diferente nos dados. Por meses, a IA havia escutado em silêncio. Um fantasma digital nas copas das árvores. Processava terabytes de dados bioacústicos, decodificando sintaxes complexas, catalogando cada guincho, estalo e clique. A máquina estava aprendendo hierarquias, sistemas de alerta e até fofocas. Parecia que estávamos prestes a fazer a primeira tradução real entre espécies. Mas então, nas últimas semanas do experimento, tudo mudou. Número 17. Um novo código no ar. O fluxo de dados se fragmentou. Os chamados dos corvos mudaram. Um novo padrão emergiu. Uma pulsação rítmica nas vocalizações, algo que jamais havia sido registrado na história da ornitologia. Não era apenas uma mudança de sotaque regional. Era uma transformação estrutural. Essa nova modulação se espalhou com velocidade viral pelos bandos locais
e começou a avançar para outras regiões. A IA, que até então traduzia com confiança, viu suas métricas despencarem. Ela não estava mais interpretando, estava apenas gravando barulho. Os cientistas ainda não sabem o que isso significa. A IA segue tentando decifrar, testando permutações, buscando uma nova pedra de Roseta. Mas alguns especialistas em comportamento animal têm uma teoria, e ela é assustadora. Número 18. Eles sabem que estamos ouvindo. A teoria é a seguinte: os corvos perceberam que algo havia mudado. Eles notaram os microfones escondidos na casca das árvores. Notaram as lentes brilhando na folhagem. Mas, mais importante ainda, perceberam a ausência de reações humanas. Corvos adoram testar limites. Deixam nozes cair na frente de carros, provocam predadores só para ver o que acontece. Mas, dessa vez, os humanos não reagiram. Apenas ficaram ali, observando, gravando. Os corvos entenderam que eram os sujeitos de um experimento. E essa mudança repentina na linguagem pode ter sido criptografia. Número 19. Cifras nas copas. Sim, soa absurdo. Mas pense bem. Tendemos a achar que a criptografia é uma invenção humana, criada para guerras e cálculos. Mas estamos falando das mesmas aves que resolvem quebra-cabeças de várias etapas, reconhecem rostos por 5 anos, fazem funerais, realizam julgamentos e passam conhecimento adiante. Então será mesmo tão difícil acreditar que eles sejam cognitivamente flexíveis o suficiente para perceber que estão sendo decodificados e mudar o código? Se essa teoria estiver certa, o barulho que ouvimos agora não é falta de comunicação. É um canal seguro. Eles entraram em modo sigiloso. Número 20. O jogo virou. A IA agora está gravando sons caóticos, que provavelmente servem como interferência. Ruídos para confundir os ouvintes humanos enquanto a informação real é transmitida por um meio ou frequência que sequer sabemos procurar. E isso nos leva à última, mais arrepiante reflexão. Se eles são inteligentes o suficiente para saber que estamos ouvindo, e espertos o suficiente para esconder o que estão dizendo, então o que será que estão dizendo nas sombras? O jogo mudou. Já não somos os únicos observadores. O vidro do terrário foi tocado, por dentro. Da próxima vez que um corvo te encarar do alto de um fio de luz, pense bem. Aquilo é só um pássaro, ou um vigia enviando seu rosto para a rede. E se eles sabem que estamos ouvindo, o que será que estão escondendo? O que você acha de tudo isso? Escreve nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!